Salve amici, amicai que linguae latinae. Bem-vindos à nona sessão da terceira lição do curso Latim para Principiantes. No vídeo anterior, iniciamos o estudo das particularidades da segunda declinação. Fizemos a distinção entre o líber substantivo e o líber adjetivo, discutimos a terminação especial abus do dativo e ablativo plural da primeira declinação. Vimos algumas palavras que apresentam um segundo significado quando utilizadas no plural e finalizamos com algumas que nunca aparecem no singular. Neste vídeo, daremos continuidade a esse estudo discutindo algumas exceções de gênero e apresentando alguns nomes cuja declinação é um tanto peculiar. Vamos lá! Dissemos no vídeo anterior que as palavras da segunda declinação são predominantemente masculinas. Porém, existem importantes exceções que não podemos deixar de considerar. Em geral, são femininos os nomes de países e cidades terminados em "us", como Aegyptus, Egito, Corinthos, Corinto, uma cidade do Peloponeso, e Saguntos, uma cidade da Espanha tarraconense. Esta é uma cidade em que eu estive recentemente. Atacada pelo general Aníbal no século III a.C., foi em suas proximidades que se travou o cerco de Sagunto, uma das questões-chave que levaram à Segunda Guerra Púnica. Saguntos com S não é tão comum. É mais provável que você encontre por aí a palavra como um neutro da segunda, Saguntum. Ambas as formas, no entanto, aparecem na literatura, inclusive Saguntus como um nome masculino. Muito bem. De maneira semelhante, também pertencem ao gênero feminino os nomes de algumas plantas e joias, como Leucocryssus, jacinto, biblos ou papyrus, o papiro, erva egípcia da qual se fazia o papel, byssus, uma espécie de linho muito fino, crocus, açafrão, chrysopus, isopo, uma planta ornamental, ametystus, ametista, uma variedade de quartzo, chrysolitus, crisólito, uma variedade de berilo, crystallus, cristal, sapirus, safira e topázios, topázio. Note que essas palavras são todas de origem grega. Alguns poucos nomes de plantas e pedras preciosas, no entanto, são masculinos, como Eléboros, eléboro, uma planta muito utilizada antigamente no tratamento de doenças mentais, Rápanos, rabanete, Intribus, chicória, Beryllus, berilo, Pyropus, piropo, uma liga de cobre e ouro, e Smaragdus, esmeralda. Finalmente, existem outras 3 palavrinhas terminadas em us que também são femininas: albus, ventre, humus, solo e vanus, ciranda. Como veremos em um vídeo à parte, os nomes gregos da segunda declinação terminados em os são latinizados com a terminação us, mas tendem a manter o gênero a que pertenciam na língua de origem. Assim, são também femininas as palavras antídotus, antídoto, arctus, a constelação Ursa, carbassus, um tecido de linho fino, dialectus, dialeto, diptongus, ditongo, lequitus, almotolia, um frasco de azeite, métodos, método, períodos, período, paros, farol e sínodos, uma espécie de assembleia religiosa. Eu sei que essa lista é bastante extensa, portanto, não se preocupe em memorizá-la. Existem algumas palavras que podem ser tratadas como masculinas ou femininas. Vejamos alguns exemplos.
átomos, átomo, bálanos, castanha, bárbitos, uma espécie de lira ou alaúde, camelos, camelo, colos, cólica, grossus, figo verde, penos, dispensa e parcelos, uma espécie de pequena embarcação. Também existem palavras terminadas em "us" que pertencem ao gênero neutro, embora em baixíssimo número. Temos como exemplos os substantivos pélagos, o mar, vírus, veneno, e vulgus, o povo, o vulgo. Essas palavras, com exceção de pélagos, nunca aparecem no plural. Lembre-se de que a principal característica de um nome neutro é que ele possui 3 casos idênticos: o nominativo, o acusativo e o vocativo. A declinação de vírus, portanto, ficaria vírus, viri, viro, vírus, viro, vírus. Note que o acusativo não termina em "um", mas em "us", pois, em se tratando de uma palavra neutra, ele deve coincidir com o nominativo. O mesmo vale para o vocativo. A propósito, é devido ao seu significado que atribuímos aos minúsculos agentes infecciosos a denominação vírus. O termo passou a adquirir esse sentido em 1728 em referência a uma doença venérea, antes da descoberta dos vírus pelo botânico russo Dmitry Ivanovsky. Já o famoso vírus de computador foi descrito pela primeira vez em 1972. Muito bem. Como exercício, tente declinar de forma semelhante os substantivos pélagos e vulgus. Muito bem. Terminamos aqui as exceções de gênero. Quinta observação. Adentraremos agora o estudo de algumas exceções quanto à declinação em si. Você se lembra de quando declinamos a palavra filhos no início do vídeo? É fácil notar que essa palavra possui 2 i's no genitivo singular. Observe, filii. Isso acontece quando a palavra já possui um i em seu radical. Isto é, quando termina no nominativo em ius ou ium. Observe outros exemplos onde isso acontece. Auxilium, auxílio, fluvius, rio, gaudium, alegria, gladius, espada, ímpios, ímpio, mendacium, mentira, nuntius, mensageiro, praemium, recompensa, principium, princípio, e radius, raio. A maioria dos dicionários costuma indicar para essas palavras os 2 i do genitivo singular. Tomemos como exemplo o substantivo gladius, espada. É dele que se originou a palavra gladiador, aquele que maneja a espada. A declinação de gladius ficaria gladius, gladii, gladio, gladium, gladio, gladie, gladii, gladiorum, gladiis, gladios, gladiis, gladii. Note que os 2 i's também aparecem nos casos nominativo, dativo, ablativo e vocativo plurais. Bom, mas se não há nada de errado com os substantivos terminados em ius e ium, por que é que estamos falando deles em primeiro lugar? De fato, a exceção existe, mas ela não atinge todos os substantivos que possuem 2 i's no genitivo singular. Os únicos substantivos que apresentam uma pequena irregularidade são os nomes próprios, geralmente nomes de indivíduos do sexo masculino, e aqueles terminados em ius. E essa irregularidade reside na terminação do vocativo singular.
Em vez de acrescentar "é" ao radical dessas palavras, na maioria das vezes não acrescentamos nada, de modo que o vocativo de um nome próprio terminado em "ios" é quase sempre igual ao radical. Vejamos alguns exemplos. Demétrios, Demétrio, tem como vocativo Demétre. Horátios, Horácio, tem como vocativo Horate. Virgílios, Virgílio, tem como vocativo Virgili. Além dessas palavras, também possuem esse vocativo regular os substantivos filhos e gênios, que têm como vocativo, respectivamente, fili e gene. Lá em cima, eu disse quase sempre porque alguns nomes próprios terminados em ios possuem em sua terminação um i longo. Neste caso, o vocativo é regular, bastando nos adicionar a desinência e. Por exemplo, Délios tem como vocativo délie e não dele. As regras que apresentamos aqui costumam sofrer drásticas violações pelos poetas. Por se tratar de um curso para principiantes, essas exceções não serão discutidas aqui, pelo menos não neste momento. Muito bem. Sexta observação. A segunda declinação possui um substantivo tão especial que ele será estudado isoladamente. Trata-se do substantivo Deus, cujo significado é igual que em português. Essa palavra possui irregularidades em praticamente todos os casos do plural, exceto no acusativo. Vejamos como decliná-la. Temos no singular Deus, no nominativo, Dei, no genitivo, Deo, no dativo, Deum, no acusativo, Deo, no ablativo e Deus, no vocativo. Note que, aqui, a única irregularidade está no vocativo, que não termina em "e" como esperado, mas em "us". Na verdade, no período clássico, não existia vocativo para a palavra Deus. Foi só a partir do século V d.C. que a forma Deus passou a figurar em textos sagrados, como a tradução bíblica de São Jerônimo. Para o número plural, temos di ou di no nominativo, deorum ou deum no genitivo, dis ou diis no dativo, deos no acusativo, dis ou diis no ablativo e di ou dii no vocativo. Raramente, também são utilizadas as formas dei no nominativo e no vocativo e deis no dativo e ablativo. Na prosa, costumamos utilizar as formas em que aparece um único i, embora isso não seja regra absoluta. Além de Deus, também possuem o vocativo igual ao nominativo os substantivos agnus, cordeiro, e coros, coro. Você provavelmente conhece a expressão Agnus Dei ou Cordeiro de Deus, que aparece no Novo Testamento no Evangelho segundo João. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. De fato, na liturgia católica, a expressão aparece no vocativo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Perceba que dizemos Agnus Dei e não Agne Dei, exatamente por se tratar de um vocativo irregular. Muito bem. Encerraremos o estudo da segunda declinação com uma última observação. Em muitas palavras, o genitivo plural orum se apresenta de maneira contraída sob a forma Esse fenômeno acontece geralmente com palavras que denotam moedas, pesos ou medidas, e recebe gramaticalmente o nome síncope. Vejamos alguns exemplos. A palavra numus, moeda, assume no genitivo plural a forma numum, contração de numorum. A palavra sestertius, sestércio, uma antiga moeda de prata,
assume no genitivo plural a forma sestertium, contração de sestertiorum. A palavra modius, módio, uma medida de capacidade para sólidos, assume no genitivo plural a forma modium, contração de modiorum. Finalmente, a palavra talentum, uma unidade de peso equivalente a uns 25 quilos, assume no genitivo plural a forma talentum, contração de talentorum. Esse fenômeno acontece também, embora com menos frequência, em outros poucos substantivos além dos que indicam moedas, pesos ou medidas, dentre os quais destacamos faber, operário, liberi, filhos, socius, aliado e os substantivos compostos de vir, homem. Só mais um detalhe. Em alguns textos, essa contração, denominada síncope, pode vir indicada por um acento circunflexo. Isso pode ser bastante útil para diferenciar o acusativo singular do genitivo plural. Numus, por exemplo, tem o acusativo singular em que coincide com o genitivo contraído. Ao empregar o circunflexo, temos uma clara indicação de que se trata de um genitivo plural contraído, e não de um acusativo. Lembre-se de que esses acentos gráficos surgiram depois. Os romanos antigos não utilizavam nenhuma forma de acentuação, ok? Uau! Finalmente acabou! Eu sei que a informação contida nesta aula é bastante densa, e peço sinceras desculpas por isso. De forma nenhuma se sinta obrigado a decorar tudo o que abordamos aqui. O que você sim deve ter na memória são as desinências de caso. Isso não significa que as exceções não sejam importantes. Significa que antes de querer sair memorizando cada exceçãozinha que apresentamos aqui, você deve conhecer muito bem as regras gerais. Deve praticar a declinação dos substantivos regulares até não sentir nenhuma dificuldade, até não precisar consultar nenhum material. Quando se sentir preparado, retorne a esta aula e dê às exceções desta vez a atenção que elas merecem. É muito importante que você veja e reveja estas aulas sempre que sentir necessidade. E lembre-se, é muito mais fácil fixar algo escrevendo do que simplesmente assistindo. Tome notas. Quando for praticar declinação, faça-o com lápis e papel. Siga para isso o modelo que eu lhe apresentei no vídeo 3.5. Você deve praticar até ser capaz de declinar tudo em sua mente. Encerramos aqui o estudo da segunda declinação. No próximo vídeo, daremos início ao maior e mais complexo grupo de palavras, a temida terceira declinação latina. Se gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e ajude a divulgá-lo. Inscreva-se também aqui em nosso canal, para não perder nenhuma de nossas aulas futuras. Para dúvidas, críticas ou sugestões, escreva para augusto.alexmarcelo@gmail.com. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valete!